Olá, gente, tudo bem? Eu vou fazer uma análise hoje, não uma análise onde eu vou dar uma resposta concreta, mas uma análise que eu vou deixar alguns questionamentos, né? Por que que eu faço isso nessa análise? Porque, sinceramente, a gente está num dilema. E a ideia de um dilema é que você não tem uma resposta fácil. Ambas as alternativas que você escolher, você vai sofrer consequências negativas e positivas. E antes de você escolher, e até mesmo às vezes depois, você não tem certeza se aquela escolha que você fez é a correta ou não. Então, assim, como também essa é uma análise prévia, vamos dizer assim, né? É uma coisa que para mim é nova ainda, é uma coisa que surgiu assim, a ideia. Você via algumas coisas nos bastidores, mas ela vem se concretizando agora recentemente. Também é difícil para mim fazer uma análise concreta com toda certeza do mundo. Então eu vou fazer uma análise aqui visando, procurando falar dos dois lados, né, da moeda. Então vamos lá. Qual é a questão? Esse movimento direitos já, né? A primeira crítica que eu faria seria justamente a esse nome, né? Que é algo assim, faz parecer de que eles vão lutar pelos direitos, né? Para voltar aos direitos, sei lá, trabalhistas, direitos sociais que foram perdidos durante todo esse tempo. Mas isso não é bem verdade, né? Afinal, esses grupos são em sua maioria grupos que votaram favoráveis à reforma trabalhista, à reforma da Previdência, ao impeachment, defendem a prisão do Lula, entre outros absurdos aí. Ou seja, não são nada democráticos, né? São grupos que estão lado a lado com o golpe e ajudaram direta ou indiretamente Bolsonaro a se eleger, né? Ou seja, é impossível. Uma coisa que eu posso garantir, é impossível isentarmos de culpa esses grupos pela vitória do Bolsonaro. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? Existem outras questões também, né? Que é do ponto de vista estratégico. A direita, ela vê o Bolsonaro como um grande problema. E ele é um grande problema. Principalmente quando a gente observa a forma como o Bolsonaro é visto mundo afora. Ele é visto realmente como um fascista, ele é retratado como um fascista e como um nazista. Não é como alguém que lembra o fascismo ou tem características fascistas, mas é como alguém efetivamente fascista e nazista. É assim que ele é retratado mundo afora, somente na Europa, né? Que foi o lugar onde o berço do fascismo, né? Então as pessoas sabem muito bem do que estão falando, elas não estão falando isso à toa. E esse é um ponto que realmente assim deixa estigmatizado assim a direita, que faz com que ela realmente comece a ver ali que ter o Bolsonaro como presidente não é algo positivo para eles a longo prazo, né? Pelo legado que deixa negativo nesse sentido. Então elas querem se libertar do bolsonarismo, mas elas apoiam toda a pauta econômica e social que o Bolsonaro vem fazendo. Eles apoiam e ajudam o governo nisso. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que seria importante era haver uma barganha aí. Beleza, vocês querem derrubar o Bolsonaro? A esquerda pode ajudar a derrubar o Bolsonaro. Mas não vamos aprovar essa reforma como aí está. E vamos revogar uma série de medidas que foram tomadas que são péssimas para a economia do Brasil. Então, assim, eu apoio sim, talvez, numa situação como essa, né? Uma coalizão, vamos dizer assim, entre esses partidos. Porém, tem que haver uma barganha. A gente não pode simplesmente, vamos tirar o Bolsonaro, mas vamos deixar o país na merda como tá. Entendeu? Só para melhorar a imagem da direita. Estrategicamente, o que está acontecendo é isso.
né? Mas algumas pessoas abordam a questão do perigo do fascismo, né? O perigo de uma ditadura propriamente dito, né? E é claro que eu não tenho uma capacidade de dizer se vai ter ou não uma ditadura propriamente dita. Mas uma coisa eu acho que é importante a gente ter noção. Uma ditadura como essa não seria uma ditadura que seria o Bolsonaro, seria o arquiteto disso, né? Não é o arquiteto disso. Se tem realmente esse perigo de uma ditadura, é porque vai ter o apoio aí dos Estados Unidos, por exemplo, de grupos que tenham forças para isso, os grupos militares. Então, o núcleo golpista, né, de um golpe militar, no caso, seria a cúpula militar, não seria exatamente o Bolsonaro. Então, o que pode estar acontecendo, de fato, seria uma chantagem que a direita esteja usando para tentar se livrar dessa culpa do que vem acontecendo, ao mesmo tempo que se isenta da responsabilidade de revogar o golpe de Estado, bem como as medidas sociais e econômicas, principalmente, que vem adotando nos últimos anos. E das mentiras também que foram propagadas, né? Tanto por esses grupos bolsonaristas como pela grande mídia em geral. Então, quer dizer, a gente vai fazer esse acordo para tirar o Bolsonaro, ao mesmo tempo que a gente não vai barganhar nada? Simplesmente a gente vai tirar o Bolsonaro, mantendo todas essas medidas que foram colocadas, mantendo o Lula preso, mantendo a venda do país aí, a venda das estatais, entre outras medidas. Quer dizer, vai ser isso? Ou vai ser um governo de coalizão, onde algumas dessas medidas serão revogadas? Então tem que avaliar isso daí. Não é simplesmente dizer, vamos aderir a isso e pronto. Ou vamos ficar contra isso e pronto. Entendeu? Então eu deixo nesse vídeo aqui alguns apontamentos, algumas reflexões e alguns questionamentos que eu acho que são válidos. Entendeu? Eu particularmente, até o presente momento, até onde eu vi sobre o caso, eu tenho um olhar muito negativo em relação a isso. Eu tenho um olhar muito crítico em relação a essa questão. Então, assim, até o presente momento, ninguém me convenceu do contrário, né? Mas eu respeito quem tem um posicionamento contrário, quem tenha medo desse tal fascismo que o Bolsonaro pode vir a concretizar, né? De uma maneira ditatorial, né? Bem, até agora, praticamente tudo que o Bolsonaro quis fazer, ele fez, né? Então meio que essa ditadura, ela já está acontecendo de certo modo. Mas ela não acontece por acaso. Não acontece porque o Bolsonaro quer. Acontece porque foi quebrado o pacto democrático no Brasil com o golpe de Estado. Então não foi uma questão que aconteceu com a vitória de Bolsonaro exclusivamente, e que o único culpado disso tudo que está acontecendo é único e exclusivamente o Bolsonaro. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Esse tipo de visão, onde você bota a culpa simplesmente em alguém, num elemento específico, sem analisar toda a conjuntura, tudo que vem acontecendo nos últimos anos, isso é uma coisa amadora, né? Então, assim, não é uma interpretação que tenha lógica nenhuma, em nenhum, vamos dizer assim, em nenhum momento histórico. Se você analisar os momentos históricos, vamos pegar um exemplo de uma revolução. Tal pessoa foi responsável por essa revolução. Foi mesmo? Só ela que fez a revolução? Só ela que teve essa ideia brilhante, foi lá e todo mundo aderiu? Não, isso é uma construção. Assim como o nazismo, como o fascismo, como o neoliberalismo, tudo isso é uma coisa que vai se construindo. Então você não pode responsabilizar uma pessoa unicamente por isso. Pode ter uma liderança,
Mas no caso, não dá para dizer que o Bolsonaro é essa liderança, é o arquiteto disso tudo, né? Quando a gente está falando, sei lá, talvez em Hitler, a gente pode até atribuir, né, mais ao Hitler, porque o Hitler era uma mente extremamente inteligente. Isso fica bem claro quando a gente observa as atitudes dele e observa também a biografia dele, né? Quem chegou a ler, como eu li, a biografia do Hitler mesmo, uma análise mais profunda, né? De quem foi ele, do que ele fez, a gente pode observar realmente que ele era um cara muito inteligente, mas não nem foi só ele que arquitetou tudo aquilo. Existia todo um clima ali, existiam as ideias antissemitistas também, existia uma crise econômica muito forte, existia uma população desesperada buscando uma solução qualquer, porque era uma situação extrema. Então, assim, existe todo um contexto para você explicar uma coisa. Não é, então, tirando o Bolsonaro que a gente vai resolver tudo que está aí. Então, por isso a gente tem que fazer uma avaliação muito mais profunda dessa questão, né? Então, esse é o meu recado. Acho que já ficou bem claro aqui. É isso, gente. Essa é a minha avaliação até o presente momento sobre essa questão. Como eu disse, para mim ainda está um pouco em aberto, é uma coisa nova. Vou ver aí como é que a coisa vai andar. Mas por enquanto eu não tenho bons olhos para isso não. Bom, obrigado a todos e até mais.